São 6 horas da manhã em Los Angeles. Do lado de fora, o céu já está azul. Em muitos lugares do mundo, isso seria um dia de sorte, mas em Los Angeles é uma terça-feira normal. A versão de Los Angeles que a maioria das pessoas conhece é a dos filmes, das premiações, das mansões de Beverly Hills. Mas existe outra versão dessa cidade, a que começa toda manhã quando os alarmes disparam e as pessoas precisam sair para viver suas vidas. E é sobre essa Los Angeles que a gente vai falar hoje. Relatórios de mobilidade urbana colocam Los Angeles consistentemente entre as cidades com mais horas de trânsito por habitante nos Estados Unidos, por horas a mais do que a média. A semana de um morador de Los Angeles pode incluir facilmente 10, 12 horas dentro do carro. Com o tempo, as pessoas simplesmente adaptaram suas vidas a isso. O carro é um cômodo. É onde você ouve o episódio do podcast que estava esperando, faz a ligação que adiou o dia todo, às vezes toma o café da manhã porque saiu tarde. E tem a questão da distância também. Em Los Angeles, ninguém mede em quilômetros, mede em minutos. E esse número é sempre variável. São 20 minutos, pode ser 20 minutos às 10 da manhã ou 55 às 8h15. Isso reorganiza o dia inteiro de quem mora ali. Uma reunião, uma visita, um jantar. Antes do trabalho, Los Angeles já está em movimento. Runyon Canyon, nos Hollywood Hills, é um dos pontos mais movimentados da cidade nas primeiras horas da manhã. Pessoas sobem a trilha com cachorro, com fone de ouvido, algumas já de roupa de trabalho porque vão direto depois. Na Venice Beach, o espaço que ficou conhecido como Muscle Beach, tem uma história que remonta aos anos 30, quando ginastas e atletas começaram a usar a orla de Santa Mônica como academia ao ar livre. A versão atual em Venice, com barras e pesos, virou uma das imagens mais associadas à cidade. De manhã cedo, já tem gente treinando. A academia aqui fica do lado de fora. O reservatório do Silver Lake tem um caminho em volta que os moradores do bairro usam como extensão da calçada. De manhã cedo, é onde você vê a cara real do lugar. O cara que trabalha em TI, a mãe com carrinho de bebê, a dupla de amigas que se encontra toda manhã há anos. Los Angeles tem mais de 280 dias de sol por ano, e isso muda como as pessoas se relacionam com o espaço público. A rua vira extensão da casa de um jeito que poucas cidades conseguem sustentar o ano todo. O ritual de sair cedo, antes do calor, antes do trânsito e antes do trabalho, é quase universal entre quem mora aqui há tempo. Toda semana, na Ivor Avenue, em Hollywood, acontece um dos maiores mercados de produtores da Califórnia. O Hollywood Farmers Market existe desde os anos 90 e vira ponto de encontro do bairro todo domingo de manhã. Barraca de frutas, de queijo, de flores cortadas, de pão artesanal, de tamales feitos na hora. As pessoas chegam a pé, de bicicleta e com sacola de pano. Para muita gente, o café da manhã em dia de semana é num taco truck. Os trucks estão na calçada desde cedo, servindo tacos de ovos com frijoles, burritos de manhã, café de papel. É rápido, barato e muitas vezes melhor do que qualquer coisa que você vai encontrar num restaurante sentado. O Grand Central Market, no centro de Los Angeles, existe desde 1917. É um mercado coberto com dezenas de vendedores e ao longo de mais de 100 anos virou um dos espaços mais representativos da diversidade gastronômica da cidade. Está aberto todos os dias e é onde boa parte de quem trabalha no centro come alguma das refeições do dia. É comum em bairros como Silver Lake, Los Feliz ou Echo Park haver uma produção bloqueando a rua na manhã de uma quinta-feira qualquer. Os moradores contornam, já acostumados. Faz parte da paisagem. Isso cria uma tensão específica no cotidiano da cidade. Muita gente está simultaneamente em 2 lugares, no trabalho que paga as contas e no projeto que é a razão de estar ali. E essa convivência entre o sonho e a rotina é um dos traços mais particulares de quem escolheu viver em Los Angeles. O que a gente está descrevendo aqui, o cotidiano real de um lugar, as coisas que só aparecem quando você para de olhar para os pontos turísticos, é exatamente o que o Cartas do Mundo tenta capturar todo mês. Se você ainda não conhece o projeto, o link está na descrição. E se inscreve no canal para continuar essa viagem com a gente toda semana. Los Angeles tem uma das crises habitacionais mais severas dos Estados Unidos. O aluguel médio na cidade está entre os mais altos do país e a distância entre o que as pessoas ganham e o que precisam pagar para morar vem aumentando há décadas. O resultado é visível nas ruas do centro, de Venice, de Hollywood, comunidades inteiras vivendo em tendas em calçadas, às vezes a menos de um quarteirão de condomínios de alto padrão. Essa contradição é parte do cotidiano de Los Angeles, mesmo que não apareça nos guias. Conviver com ela é algo que os moradores fazem de formas diferentes. Alguns se acostumam, alguns se engajam, alguns simplesmente escolhem não passar por certos bairros. Mas a contradição está lá.
E qualquer retrato honesto da cidade precisa incluir isso. Uma das coisas que mais surpreende quem vai a Los Angeles pela primeira vez é descobrir que os moradores raramente atravessam a cidade. Existe uma divisão informal, quase tribal, entre o West Side, Santa Monica, Brentwood, Culver City, e o East Side, Silver Lake, Echo Park, Boyle Heights, e muita gente fica meses sem cruzar essa fronteira invisível. Eu não vou ao West Side, ou East Side é longe demais. São frases que você ouve com frequência, mesmo que a distância em linha reta seja de alguns quilômetros. Parte disso é o trânsito real, mas parte é também que cada região tem seus próprios bares, mercados, restaurantes e círculos sociais. A cidade é grande o suficiente para que você construa uma vida inteira dentro de um raio pequeno, e muita gente faz exatamente isso. Los Angeles é uma cidade construída num semiárido. A chuva média anual é de menos de 400 milímetros, menos do que São Paulo tem em 2 meses. Praticamente toda a água que abastece a cidade vem de longe, do Owens Valley, a mais de 350 quilômetros ao norte, por um aqueduto construído entre 1908 e 1913. William Mulholland, o engenheiro responsável pela obra, é até hoje uma figura polêmica na história da cidade. O aqueduto resolveu o problema de abastecimento de Los Angeles, mas esvaziou o Owens Lake e destruiu a economia agrícola de toda aquela região. Dizem que quando Mulholland abriu as comportas do aqueduto pela primeira vez, em 1913, e a água chegou ao San Fernando Valley, ele olhou para a multidão que havia se reunido para ver e disse apenas: "There it is. Take it." É uma frase que resume bem a relação da cidade com a água, tomada de longe como se fosse um direito. A seca é uma presença constante na vida em LA. Há décadas a cidade enfrenta restrições de uso de água, especialmente nos verões mais quentes. Alguns bairros continuam com gramados verdes que precisam de irrigação constante. Outros adotaram xeriscaping, paisagismo com plantas adaptadas ao clima seco. A tensão entre estética e escassez existe há mais de um século e não está perto de ser resolvida. Quase metade da população do condado de Los Angeles é hispânica ou latina. O espanhol não é uma língua estrangeira em LA. Está nos menus, nas placas de rua, nas rádios, nas conversas de calçada. É simplesmente a realidade de uma cidade cuja história começa com o México. O nome Los Angeles, afinal, é espanhol. É o pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Porciúncula. Os mercados de rua têm música alta. A comida, o ritmo, o som da cidade tem um sotaque que não é americano num sentido convencional. É uma mistura que existe há tanto tempo que já é a própria identidade do lugar. Quem vai a Los Angeles esperando os Estados Unidos dos filmes vai encontrar isso também, mas vai encontrar muito mais, e grande parte desse mais fala espanhol. Los Angeles não é fácil de resumir porque ela é muitas coisas ao mesmo tempo. A cidade do trânsito de 2 horas e do céu sempre azul, do taco às 6 da manhã e do jantar de $200, das tendas na calçada e dos condomínios de vidro, do sonho de Hollywood e da conta de aluguel que chega no primeiro do mês. É uma cidade que cansa e que prende, que decepciona e que surpreende, e que, de segunda a domingo, continua sendo vivida por 10 milhões de pessoas que decidiram, por um motivo ou outro, que é aqui que querem estar. Se você chegou até aqui, valeu! Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre indo fundo nos destinos, nas histórias que ficam fora do roteiro turístico. Se inscreve para não perder, deixa o like se o vídeo valeu, e se quiser conhecer o Cartas do Mundo, o link está na descrição.